E aí, amantes da tecnologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Análise do Mundo. Quem nos fala é o Heisenberg. E pessoal, no vídeo de hoje eu tô justamente para falar de algo bem complicado, uma coisa que realmente necessita de um pouco de tempo para falar sobre isso. Então se eu for um pouco longo demais para falar sobre isso, então eu quero que você simplesmente me entenda. Seguinte, muito comum quando você encontra uma profissão que você deseja fazer, você se sente muito empolgado, você se sente aquela pessoa mais feliz do mundo, você se sente a pessoa que vai fazer milhões e milhões de projetos e no final acaba que você não consegue concluí-los e muitas vezes consegue concluir de maneira medíocre. E aí você entra justamente num limbo, no caso uma decepção interna, uma decepção que vai te matar a cada dia que passa, que é justamente fracasso. Infelizmente lidar com fracasso não é uma coisa fácil, a maioria das pessoas tem uma certa limitação para saber lidar com isso. A maioria de nós sempre é treinado nas escolas, sempre é treinado justamente no trabalho, você precisa ser produtivo, nunca pode errar, você tem que ser perfeito e etc. E isso acontece que as pessoas não sabem lidar com isso. A cultura não permite que nós saibamos lidar com isso. E em programação eu diria que isso é um pouco mais específico. Por quê? Porque muitas vezes o seu sucesso, seja profissional de algum projeto, não independe somente de você. Como eu já disse, a programação ela é um conceito dinâmico, ela não é um conceito estático. Então se você sempre vai estar se aprimorando, você sempre vai estar precisando colocar coisas novas no seu portfólio, justamente para você poder entregar um projeto de sucesso. Mas em programação tem uma particularidade. Lidar com fracasso é uma coisa que pode, no caso, acabar com a tua carreira, ou você pode justamente acabar com o teu projeto. Vamos lá. Olha, grandes empresas como por exemplo a Google, Microsoft e Apple não cresceram do dia para noite. A maioria delas demoraram para conseguir um pedestal no mundo hoje que a gente tem da tecnologia. Empresas como por exemplo a Microsoft levou 6 anos para conseguir um contrato e 5 para ir a público. A Apple, cara, Steve Jobs demorou 20 anos para se tornar um milionário. E o Google demorou 6 anos para ser conhecido pelo público. E eu te pergunto, será que no meio dessa caminhada grande, longa, enfadonha, será que você acha que não existiu fracasso? Você acha que não existiu noites em claro tentando fazer algo e ainda no final não conseguir? Meu amigo, tem sim. Então justamente pensando nisso, eu tô aqui justamente para te dar 4 dicas, cara, a respeito de como você pode lidar com fracasso nos seus projetos. E no final eu vou te dar uma dica perfeita, cara, uma dica muito boa. Então, sabendo disso, comenta e deixa o seu like, acessa meu GitHub, cara, minhas redes sociais vão estar todas aí, meus GitHub, meus projetos estão todos lá, você poder aproveitá-los, beleza? Então, a primeira dica que eu tenho para dar é: saiba que você pode fracassar. Isso não é uma dica fácil, a maioria das pessoas evita isso, evita esse pensamento negativo. Mas você tem que ter um pensamento realista. Você não pode ser otimista demais nem pessimista demais. Você tem que ser realista. No meio de um projeto é muito comum você ter certas dificuldades. Entre elas, a pior delas é lidar com o fracasso. Quando acontece um fracasso, você tem que saber que aquilo pode acontecer, saber que aquilo é uma possibilidade. De acordo com a lei de Murphy, tudo que tem a possibilidade de acontecer, um dia vai acontecer. É naturalmente isso. Se um dia você sempre pula uma cerca e você nunca cai, se tem a possibilidade de você cair, você vai cair um dia. É mais ou menos isso que a lei de Murphy quer explicar. Se você vai começar um projeto, sabe que você tem a chance de fracassar. E bem, o que acontece se você fracassar? Aí vamos à segunda dica. Quando acontece o fracasso, é muito comum a gente ter aquela ansiedade, aquela decepção, aquele tempo que a gente tem ter justamente para saber lidar com isso. Não é fácil, é uma coisa que a maioria das pessoas, como eu já falei, não sabe lidar. E eu justamente te digo, tire um tempo para meditar. Eu sei que meditar pode parecer aquela coisa meio de motivacional, aquela coisa de budismo, hinduísmo e etc. Eu não sei quais religiões usam a questão da meditação, mas o que eu tô falando de meditação não é meditação você sentar, fazer yoga, não é isso. Meditação é só um termo que eu coloquei aqui, quer dizer justamente tire um tempo só pra você. Vá fazer alguma coisa que você gosta, tire um tempo pra se distrair um pouco, vai praticar um esporte, vai jogar um videogame, vai aprender uma coisa nova e etc. Quando você tira esse tempo pra meditar, você justamente abre áreas do seu cérebro que justamente ele diz: eu não quero pensar nisso agora, eu não quero justamente trabalhar com isso agora. E o seu cérebro meio que descansa, ele se concentra em outras coisas e quando você voltar para aquilo, você vai ter novas ideias, já vai ter novas concepções a respeito daquele problema. Você pode até muitas vezes resolver esse problema enquanto medita. É muito comum às vezes eu estar com problemas com programação e eu vou fazer caminhada. Eu faço trilhas, às vezes eu vou para uma área mais distante da cidade, vou fazer trilhas sozinho, às vezes no meio da mata mesmo. Aí eu vou fazer trilha. Aqui às vezes eu tô andando e eu tenho ideia de como resolve aquela
aplicação. Puta merda, um dia eu tava com um problema que era de incrementação em nuvem do Firebase com Flutter. E eu pensando nisso, eu, caramba, velho, eu não consigo resolver isso e andando. E cara, eu parei. Na hora que eu parei, eu, puta merda, velho, lembrei como resolve. Voltei em casa, incrementei e deu certo. E é mais ou menos assim que acontece. A maioria das ideias que a gente tem de programação, a gente não tem quando tá programando, a gente tem quando tá fazendo outra coisa. Então vamos pra terceira dica, pessoal, que é justamente aprenda a lidar com o fracasso. Aí é onde eu tenho a grande frase que tá justamente na thumb desse vídeo: Don't panic. Por que eu coloquei isso? Don't panic. Don't panic significa não entre em pânico. É muito comum a gente, quando tá lidando com fracasso, a gente entrar em pânico. A gente entra em pânico, não sabe o que fazer, justamente como a gente tem que lidar com prazos. Meu Deus. Quando você tem que lidar com prazos, a parada fica um pouco pior, porque você sempre vai ter que lidar com alguém no teu pé do ouvido dizendo: cara, você tem que fazer isso, terminar isso em determinado tempo. E aí mora um problema. Bem, Don't Panic é um termo justamente do Guia dos Mochileiros da Galáxia, que é uma série de ficção que eu já li, sinceramente é fantástico, recomendo que vocês leiam, que é praticamente dizer que você não precisa entrar em pânico, que as coisas vão se resolver. Saiba que por mais que fracasso seja uma possibilidade, as coisas sempre se resolvem, a não ser que você desista. Aí nós teremos um problema. Mas se você lidou com fracasso em algum momento do seu projeto, lidou com fracasso em algum momento da sua carreira, aprenda a lidar com o fracasso. Don't panic, não entre em pânico. E justamente a maior dica que eu tenho para te dar é justamente essa: aprenda a lidar com o fracasso. Mas ainda temos uma quarta dica, que é justamente relacionada com o Batman. Você sabe qual é o superpoder do Batman, cara? Você sabe qual é? Não tem, pois é, o Batman não tem superpoder. O Batman não tem nenhum superpoder, entretanto ele tem uma coisa que praticamente define ele ser um personagem tão bom e até superior a muitos personagens que você conhece. Pois é, eu sou fanboy do Batman mesmo, que é preparo. Cara, preparo é uma palavra justamente que eu adoro. Por quê? Porque praticamente preparo é que faz o Batman ser um dos melhores super-heróis que eu já vi na minha vida, cara. O cara consegue lidar com o Superman, cara. Me diz quantos heróis conseguem bater de frente com o Superman e dar uma surra naquele cara com a cueca por cima da calça. Bem, poucos personagens. E o Batman sem poderes conseguiu lidar com ele, justamente graças ao preparo. Por que preparo é tão importante na programação? Olha, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu fui fazer um programa para um conhecido que tava abrindo uma loja e ele falou: cara, meu Deus, cara, tem programa que é 30 mil reais para me fazer aqui e eu não sei o que fazer, cara, porque a minha loja precisa de um negócio como esse, não consigo lidar somente anotando. Aí eu pensei: cara, olha, você conhece seus amigos que estão fazendo esses programas? Eu posso fazer para você, com certeza. Mas, cara, não vai ser uma coisa profissional, vai ser uma coisa simples, mas entretanto tem um preço bem mais reduzido. O cara olhou para mim e pensou: cara, vai me ajudar demais, velho, vai me ajudar demais. E eu pensei: cara, mas eu preciso de um tempo antes. Aí, um tempo antes pra quê, cara? Bem, você precisa de ter preparo na programação justamente para saber como é que você vai lidar com aquele problema, como é que você vai fazê-lo. É justamente isso. Você precisa se preparar, você precisa criar um cronograma, você precisa justamente criar uma espécie de diagrama pra você saber como é que ele vai funcionar e você poder dar uma decisão e dizer: eu vou fazer. É mais ou menos isso. E eu cheguei, eu e um colega, né, dizemos, nós estávamos fazendo pra esse cara um programa. E eu falei: cara, eu preciso de 6 meses. Preciso de 6 meses. Cara, 6 meses é muita coisa. Eu pensei: cara, eu me preparei, eu vi o quanto isso é difícil e eu preciso de 6 meses. Acontece que um colega chegou pra mim, aí disse: cara, eu faço esse cara em 4 semanas. 4 semanas eu faço esse cara. É claro, o cara olhou e pensou: cara, mais rápido, né? Em compensação, mais rápido, mas com certeza eu vou gastar bem menos. Então ele optou por esse cara de 4 semanas. Bem, o que aconteceu no final foi que justamente esse cara, que era um colega meu, que pediu 4 semanas, não conseguiu terminar o projeto a tempo, terminou com 2 meses de atraso, e quando terminou o programa tava cheio de bugs, cheio de correções, e que ele me pediu muitas vezes para resolver, e eu ajudei, é claro, não podia cometer essa falcatrua. O que eu pude aprender com essa lição é que logo após ele justamente ter esse problema, ele me procurou justamente para me fazer: ó, cara, faz esse programa aqui, corrija o cara, eu posso fazer, essa vai ser o dobro do preço. Por quê? Porque o programa não é meu, eu vou ter que corrigir vários e vários bugs, e eu vou ter muito mais problemas. Ou seja, o que eu pude aprender com isso? Preparo é importante. Você se preparar para tudo que você vai fazer é importante. Se prepare, tenha um tempo para pensar sobre aquilo, se prepare e aprenda a lidar com aquele programa, lidar com aquela dificuldade, aquele problema que você tem que resolver com programação. É mais ou menos isso que o Batman faz. Ele analisa o seu oponente, observa as formas que pode derrotá-lo e dá um tempo só para analisar aquele problema, e quando conseguir analisar, ele bate aquele problema com toda a força possível, assim como esfregou a cara do Superman na lama. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, valeu, fui e tchau.